Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7. E nós vamos ler do versículo 11 até o 17. Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o versículo de número 17. Lucas 7, de 11 a 17. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, rendendo graças porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem entrado nas nossas impossibilidades, o Senhor tem entrado nas nossas encrencas, o Senhor tem entrado nos nossos lutos e o Senhor tem feito maravilhas nessas situações, apesar de nós. Vem falar ao nosso coração hoje de um modo especial. Vem ministrar ao nosso espírito esperança. Que algo novo possa surgir na vida dos teus servos que têm passado por tantas angústias, tantas dificuldades. Fica conosco agora. Dirige-nos nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, nós já lemos tantas vezes esse texto. E o desejo do coração hoje é ministrar à igreja a compaixão por todos aqueles que estão desesperados, angustiados de espírito, passando por vales áridos, e todos aqueles que estão aflitos ao nosso redor. Nós não vamos poder resolver o problema de todas as pessoas, mas se o Senhor traz determinadas pessoas até nós, o Senhor está requerendo algo de nós particularmente. Essa semana foi uma semana extremamente difícil, muitas demandas, muitas histórias terríveis, que a gente ainda está naquele compasso de espera que o Senhor entre com a providência ali nas situações. Mas o que eu quero chamar a atenção hoje da igreja é a necessidade de manifestarmos compaixão por aqueles que estão passando por esses momentos. O texto lido mostra Jesus em Naim, chegando em Naim, ressuscitando o filho único de uma viúva, e isso acontece imediatamente no dia subsequente que ele cura o servo de um centurião. E é interessante que vem com Jesus uma multidão alegre, feliz, contente, porque aquele homem era muito querido entre os judeus, e um servo seu adoeceu, e ele mandou um recado para Jesus, dizendo a Jesus que ele, pedindo que ele curasse o seu servo, que ele não se achava digno de ir até Jesus, mas que o Senhor mandasse com uma palavra e aquele rapaz seria curado. E ele sabia o que significava autoridade. Se Jesus mandasse com uma palavra, o servo dele seria curado. Jesus se admira muito daquela fé e diz que nem Israel ele viu uma fé como aquela.
E é interessante que quando os mensageiros do centurião voltaram, já encontraram o rapaz bem, com saúde. E a notícia se espalhou naquela situação. E Jesus segue com aquela multidão de pessoas contentes, felizes, e se depara com a situação seguinte. A primeira multidão vinha celebrando a cura, celebrando a vida. A segunda multidão, encontrada por Jesus, vinha lamentando a morte do filho único de uma viúva. O choro, o lamento, a dor, aquilo tudo estava pesado demais ali. E o Senhor, Ele usa de compaixão em ambas as situações. O Senhor tem em todos os tempos chamado também homens e mulheres de corações compassivos que possam acudir os desgraçados e os desesperançados ao seu redor. Às vezes uma palavra, às vezes uma oração, às vezes um ouvido solidário. Olha, isso faz uma diferença tão grande na vida daqueles que estão aflitos. Ontem me chegou uma situação de uma pessoa que mora numa das invasões aqui, está dentro d'água. E a gente tem acudido também outras pessoas, a pequena comunidade aqui tem acudido, mas eu digo, Senhor, se o Senhor trouxe, o Senhor quer que a gente faça algo. E aí acionei, algumas pessoas já me procuraram de forma muito compassiva, trazendo suas ofertas que eu vou passar para aquela família. A gente não vai poder resolver o problema de todas as famílias desabrigadas, mas se aquele chegou até nós, alguma coisa nós podemos fazer. Então, o Senhor poderia fazer isso através de anjos, mas por um ato da sua soberania, Ele resolveu usar a você e a mim. Fomos alcançados para alcançar, reconciliados para sermos canais de reconciliação. E Ele já nos capacitou para isso e prestaremos conta dessa mordomia que nos foi confiada. Então, meus amados, que o Senhor Ele possa falar ao nosso coração de uma maneira especial no dia de hoje. No passado, o povo de Deus, na travessia do deserto, acampava-se conforme cada uma das tribos, e cada tribo era identificada por uma bandeira, por um estandarte. E o autor de Cantares diz que o estandarte do Senhor sobre nós é o amor. Olha que coisa tremenda. E eu gosto demais dessa ideia da identificação de algo ou de alguém através de uma insígnia visível. E gosto mais especialmente ainda da sutileza de Deus de nos identificar através do estandarte do seu amor gracioso e compassivo. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Como tem sido difícil encontrar isso. As pessoas estão tão ensimesmadas, tão voltadas para dentro de si mesmas, que não estão se preocupando muito com aquilo que está acontecendo com o outro. E a gente para pensar como bons pernambucanos. A gente vive numa terra onde há muitos blocos, né, pastor Mal? Há muitos blocos. E aí eu me lembrei que muitos lá fora apresentam ou tentam apresentar como insígnia de identificação uma alegria falsa, uma alegria que é movida muitas vezes por bebida, por drogas pesadas. Mas aqui a gente vê o Senhor da vida vindo com aquela multidão enorme, celebrando a cura daquele moço. E aí a gente para pensar. Lá fora há uma multidão de desgraçados, na acepção da palavra, fora da graça e desesperançados. É o grande bloco dos mortos-vivos. E aí a gente pergunta, e o que é que nós temos feito
respeito desses que se arrastam como ovelhas que não têm pastor. É preciso anunciar Jesus em tempo e fora de tempo. É preciso anunciar o Cristo, sobretudo, com atos concretos de amor. As palavras parecem que não têm soado muito confiáveis nos últimos tempos. Mas na hora que você abraça, que você estende a mão, que você ajuda, que você alimenta, a coisa assume uma outra conotação. Precisamos, como representantes da vida, da esperança e da verdadeira alegria que confessamos, sair da nossa zona de conforto, levantar o estandarte do amor compassivo de Deus e anunciar com ousadia que a verdadeira alegria viva existe e se chama Jesus, o Cristo de Deus. Ah, mas eu não sei pregar. Você sabe falar, você sabe conversar, você sabe partilhar com as pessoas aquilo que Deus fez por você. E é exatamente isso que o Senhor espera que cada um de nós façamos. Quantos estão lá fora, à semelhança daquele homem, aquele samaritano que caiu nas mãos dos salteadores, e de repente passa um levita, passa um sacerdote e dá de ombro, passa o largo e vai em frente. Na verdade não foi nem o samaritano que caiu, o samaritano vinha e passou. Era aquela pessoa que era desprezada pelos judeus, e ele foi quem acudiu aquele homem que caíra nas mãos de salteadores. Será que nós não temos feito de forma semelhante ao que fez aquele levita e aquele sacerdote? Passamos ao largo, não quero me meter. Essa semana eu vi uma história muito interessante. Alguém chegou aqui me contando que na porta do mercado aqui tinha um homem, parecia que ele estava tendo um ataque epiléptico. E aí as pessoas que estavam em volta, ninguém chegou perto e disse: isso é fingimento. Ele caiu, bateu com a cabeça e não houve ninguém que chegasse ali e amparasse aquele homem. É o mundo que nós vivemos. E aí a gente para olhar as duas multidões mostradas pelo texto. Primeira multidão, liderada por Jesus, celebra a vida, celebra a cura de uma enfermidade, celebra a vida sobre a morte. Jesus vinha com seus discípulos e grande multidão. Eles tinham acabado de sair de Cafarnaum, onde curou o servo de um centurião que estava à morte. Muitos seguiam Jesus por causa daquela cura. Eles vinham celebrando a esperança, a alegria, a saúde, a libertação do jugo, a possibilidade. Aquela era, sem dúvida, a multidão do bloco da vitória. Glória a Deus por isso. Liderada pelo autor da vida. Somos o povo da esperança, somos o povo da bênção, fazemos parte da nação santa, somos o povo de propriedade exclusiva de Deus e somos chamados ainda de nação santa, de sacerdócio real. Olha que coisa tremenda. E daí? Será que todos esses títulos nos foram dados apenas para que os ostentemos orgulhosamente como faixas de troféus que ficam empoeirados em uma prateleira? Será que é da vontade de Deus que nos tranquemos em nossos redutos, em nossos guetos, que olhemos apenas com desdém para os desgraçados que agonizam à beira do caminho? Será que o Senhor nos deu todos esses títulos para isso? Ou será que o Senhor deseja, está requerendo de nós a mesma compaixão íntima que Jesus teve em relação àquela mulher, em relação ao servo do centurião? A segunda multidão, liderada por uma viúva, lamenta a morte, representa o luto, todas as possibilidades esgotadas, representa
situações irremediáveis. Quantas situações irremediáveis nós estamos vivendo hoje? Clamemos ao autor da vida, roguemos ao Senhor que pelas misericórdias dele, ele entre nas nossas impossibilidades e crie possibilidades, porque das mãos do nosso Senhor vem todas as possibilidades. Amém. Jesus entra em Naim com seus discípulos, e grande multidão que vinha com ele encontra-se com outra multidão que acompanhava uma viúva que ia enterrar seu filho único. E eu queria salientar aqui que naqueles dias não havia nenhum sistema previdenciário. O arrimo de uma viúva era o filho mais velho, e o único filho daquela viúva acabara de morrer. Fim da linha. O versículo 13 desse texto, na linguagem revista e corrigida, diz que Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. A mulher não recorre a ele, não se queixa. A dor experimentada por ela não cabia nas palavras. Ela transcende qualquer palavra e toca o íntimo do Senhor. A compaixão do mestre enxerga, sente a dor da perda, da desesperança e do desamparo profundo. Alguém já disse que compaixão é a dor do outro em meu coração. E foi isso que aconteceu. A dor daquela mulher tocou as profundezas de Deus. Ela não precisou pedir nada. O Senhor viu o seu olhar e ela recebeu seu filho ressuscitado. Quantas vezes nas nossas orações nós choramos na presença de Deus, pedindo que o Senhor apenas veja nosso olhar. A gente já não tem mais o que dizer, a gente não tem mais o que pedir ao Senhor. Tem situações que nós estamos tão acuados que olhamos para o Senhor pela fé e dizemos: Senhor, eu só vim mostrar o meu olhar, eu não tenho o que te dizer mais. Entra com a providência nessa situação. Lamentavelmente tem faltado compaixão em nosso meio. Vivemos em um tempo em que as pessoas estão mais preocupadas com a satisfação pessoal de seus desejos do que com a dor do outro. Aliás, esse é um sinal visível da segunda vinda de Jesus, o amor que tem esfriado dos corações. Mas eu sou viciada na esperança, minha gente. Eu creio naquilo que o Senhor pode fazer. Ainda há tempo de mudar essa realidade, ainda há tempo de enxergar aquilo que a gente pode fazer pelo outro. O que nós podemos guardar como lição, aprender nesse texto, nessa breve meditação? E eu quero explicar mais uma vez aos amados porque o culto é tão rápido. Vou só fazer um parêntese para dar essa explicação outra vez. Outro dia alguém disse: mas por que os cultos são tão rápidos? Por zelo por muitas irmãs cujos maridos ainda não se converteram e bebem e estranham as mulheres demorarem um pouco mais na igreja. Então, muitas vezes termina um culto e elas ficam conversando, aí eu digo para elas: olha, vaza, vai embora. E outro dia uma chegou junto de mim e disse assim: olha, eu cheguei em casa. Ele disse: já chegou. Diga amém, Jesus, glória a Deus. Bênção do Senhor, né? Então tá dada a explicação. E a gente, em 40 minutos, em meia hora, dá tempo de fazer tanta coisa, não é assim? Então, qual é a primeira lição que a gente tira aqui? Primeiro, a verdadeira vida sempre prevalece a morte. Precisamos trazer mortos de volta à vida. Não estou falando de mortos literais, mas aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados. Fomos reconciliados para reconciliar, alcançados para alcançar. O que temos feito a esse respeito? Segundo lugar, precisamos aprender com o Senhor da vida a exercitar compaixão pelos perdidos ao nosso redor e ir até eles levando vida.
O exercício da compaixão, em terceiro lugar, nos leva a sentir a dor do outro em nosso coração. A compaixão é diferente da pena furtiva que sentimos por alguém, mas que logo se dissipa. Coração compassivo, além de sentir a dor e a necessidade do outro, se move em sua direção para mitigar o sofrimento. O pastor Clóvis Falcão, ele tem uma técnica interessante. Ele sai com bíblias e folhetos bíblicos e chocolate. E ele entrega um chocolate e normalmente entrega uma palavra. Eu não sou tão sutil como o pastor. Eu carrego umas bíblias dentro da mala do carro e umas literaturas e tal, e falo muito para os meninos que ficam na porta do Bom Preço. Tem dias que estão ali, Maconha Futebol Clube. E aí eu cheguei na porta do Bom Preço, aí abri a mala do carro para guardar as compras, aí um deles chegou daquele jeito, ele disse: "Isso é uma Bíblia?" Eu disse: "É." Aí ele chegou e disse: "A senhora me dá uma?" Eu disse: "Dou, tu vai ler." Ele disse: "Vou." Eu disse: "Agora não vai arrancar as páginas da Bíblia para fazer cigarro de maconha não, tá certo?" Aí disse: "Que é isso?" Eu disse: "Não, que é isso não, que eu sei que tu vai fazer. Agora se tu fizer, tu vai ter que te entender com o autor dela, não?" Aí terminou. Outro dia ele disse, já encontrei ele mais arrumado, mais aprumado, levando frete ali na porta do banco. "Estou lendo aquela Bíblia que a senhora me deu." Joia. Amém, Jesus. Então, meus amados, em quarto e último lugar, finalmente, não podemos perder de vista que o Senhor continua procurando homens e mulheres de corações compassivos que possam levar vida aos que estão mortos ao seu redor. O Senhor quer usar você e a mim. Eu repito, ele podia usar anjos, o serviço ia ser mais rápido, mas ele resolveu, por um ato da sua misericórdia e soberania, usar a você e a mim. Amém? Que Deus abençoe e aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus.